Opa, falando agora de geometria plana, vamos partir para triângulos. Basicamente, tudo na geometria em questão de polígonos, poliedros, vão tudo se dividir em triângulos e quadriláteros. Quadriláteros também podem se dividir em triângulos. Então, basicamente, o que a gente precisa saber de geometria plana é triângulos, quadriláteros e círculos. Isso que a gente vai precisar saber por hora. Então vamos lá. Aqui temos dois jeitos de calcular a área. A área de um triângulo qualquer, que é base, que é a parte de baixo, vezes a altura, que é a altura do triângulo. Base vezes a altura, dividido por 2. E aqui a gente tem a área de um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero já é um triângulo mais especial, que todos os ângulos é 60, tem 60, todos os ângulos são iguais e são 60, somando no total temos 180 e os três lados são iguais, ou seja, por isso que ele é equilátero, que eles têm todos os três lados iguais. Então vamos lá, a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Agora vamos para uns exemplos aqui. Primeiramente, aqui, um exemplo onde a base de um triângulo mede 5 e a altura mede 4 metros. Então vamos lá montar o exemplozinho. Base, que é 5, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10 metros quadrados, porque a gente está falando de área, não de volume. E agora, um exemplo de um triângulo equilátero. Vamos lá então. Aqui deu que o lado é 6 metros. Então vamos lá. Lado 6 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Vamos lá então, fazer aqui. 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Então vai ficar 36 raiz de 3 sobre 4. E agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode ou simplificar o 36 com o 4, ou simplesmente dividir 36 por 4, que é o que dá para fazer. 36 dividido por 4 é 9. Então vai ficar como? 9 raiz de 3 metros quadrados. Basicamente, isso é o triângulo, a área dos triângulos. A área do triângulo qualquer é base vezes a altura dividido por 2. E a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então agora vamos lá para geometria plana no quadrado, no retângulo e no paralelogramo. Vamos lá então. Primeiramente a área do quadrado. A área do quadrado, o quadrado é a figura geométrica plana que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos em ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Então vamos lá. A área do quadrado é bem simples. Ela pode ser dada tanto por lado vezes lado, tanto por lado ao quadrado, que é a mesma coisa. Então vamos lá, no exemplo aqui. Temos aqui lado igual a 5 metros. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. E 5 vezes 5 é 25
metros quadrados. Agora a área do retângulo. Vamos lá para a área do retângulo. A área do retângulo é o comprimento vezes a largura. Ou seja, pode ser comprimento vezes largura, um lado vezes o outro. E o que é o retângulo? O retângulo é uma figura de 4 lados, com pelo menos 2 pares de lados iguais e os 4 ângulos retângulos. Os 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Então vamos lá. Em que ele dá que o comprimento é 3 e a largura é 2. Então vai ser 3 vezes 2, 3 vezes 2 e 3 vezes 2 é 6. Então vai ficar 3 vezes 2 igual a 6 metros quadrados. Agora para o paralelogramo. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo é uma figura de 4 lados com 2 pares de lados iguais, pelo menos 2 pares de lados iguais, 2 pares de ângulos iguais, ou seja, esse ângulo tem que ser igual a esse e esse ângulo daqui tem que ser igual a esse daqui. E como é que a gente vai calcular a área de um paralelogramo? Simplesmente pegar a base vezes a altura. Então a gente vai fazer base vezes a altura e vai achar a área do paralelogramo. Então vamos lá. Base vezes a altura. Aqui ele dá que a base é 7 e que a altura é 4 metros. Como é que a gente vai fazer? 7 vezes 4, que vai dar 28 metros quadrados. E basicamente é isso. Vamos lá agora trabalhar com círculos. Círculos, como é só uma figura geométrica, a gente vai trabalhar duas coisas, área e perímetro. Então vamos lá. Basicamente, esse aqui é um círculo, é literalmente, a definição de um círculo é um centro, um ponto no centro, e todos os outros pontos têm a mesma distância do centro, ou seja, é uma circunferência onde qualquer ponto da circunferência vai ter a mesma distância do centro. Esse ponto aqui vai ter a mesma distância do centro. Um ponto aqui teria a mesma distância do centro. Ou seja, isso é a definição de uma circunferência. E essa distância de um ponto da circunferência até o centro é o raio. Então vamos lá. Temos algumas coisas aqui para falar primeiro, antes de falar de área e perímetro. Primeiramente, diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o tamanho do raio, ou seja, o diâmetro seria daqui até aqui, passando pelo centro. É uma linha que vai de uma ponta da circunferência até a outra, passando pelo centro. Esse é o diâmetro. E temos π. Π é aproximadamente 3,14. Por que aproximadamente? Porque π é um número bem maior que isso, é um número infinito. Então vamos lá. Partindo disso, a gente vai ter as duas fórmulas, a fórmula da área e do perímetro do círculo. A fórmula da área é π raio ao quadrado. E a fórmula do perímetro é 2π raio. É uma fórmula bem simples, bem curtinha de decorar. Para decorar, então vamos lá. Aqui temos um exemplo. Dado o raio de 10 metros, a gente vai calcular a área, o perímetro e o diâmetro desse círculo, dessa circunferência. Vamos lá então. A área do círculo. Qual que é a área do círculo? π raio ao quadrado. O que é π? Π aqui está dando aproximadamente 3,14. Então a gente põe 3,14 vezes raio, o raio é 10. Raio ao quadrado, então vai ser 10 ao quadrado. Então vai ficar 3,14 vezes 10 ao quadrado. Então vamos lá.
10 ao quadrado, repete 3,14. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Cem vezes 3,14 é igual a 314. E a área, então, vai ser metros quadrados. Agora vamos para o perímetro. O perímetro é 2 pi raio. Então vamos lá. 2 vezes 3,14, que é pi, a aproximação de pi, vezes raio. Raio é 10. Então vamos lá. 2 vezes 3,14. 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 10. Seis vírgula 28 vezes 10 é igual a 62,8. E aqui é perímetro. Qual é a medida de perímetro? Metros normais. E agora, simplesmente, o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Se a medida do raio é 10, então o diâmetro vai ser 2 vezes 10. E a medida do diâmetro vai ser 20 metros. Basicamente, o que temos para falar do círculo por agora, em geometria plana, é isso. Agora, terminando em geometria plana, vamos aqui provar agora que, como eu falei no início, em geometria plana tudo se resume em triângulos, quadrados ou círculos. Vamos lá então. Basicamente, a gente vai falar sobre como dividir as figuras em triângulos e quadrados. Aqui temos um hexágono. Como é que a gente vai calcular a área de um hexágono? Se for um hexágono regular, a gente tem uma informação. Todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir em 6 triângulos iguais, como está naquela figura ali. Sendo 6 triângulos iguais, se a gente dividir o ângulo central, o ângulo inteiro, uma volta completa, é 360. Se a gente dividir em 3, a gente vai ver que 360 dividido para 6, a gente vai ver que 360 dividido para 6 vai ser 60 graus. Ou seja, cada grau interno aqui vai ser 60. Sendo 60, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se aqui é 60 menos 180, então a soma dos outros dois ângulos tem que dar 120. E se os outros dois ângulos também são iguais, 120 dividido para 2 é 60. Então o que a gente pode concluir num hexágono regular? A gente pode concluir que o hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Assim já fica mais fácil de a gente calcular a fórmula do hexágono. A fórmula do hexágono vai ser basicamente uma derivação da fórmula do triângulo equilátero. Então vamos lá. Aqui a gente tem a informação de lados. A gente só precisa da informação de um dos lados do hexágono regular para a gente calcular a área. Então vamos lá. A área de um hexágono é 6 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou seja,
6 vezes a fórmula do triângulo equilátero. Então vamos lá. Aqui, num exemplo, deu o lado 4. Vamos calcular então a fórmula de um hexágono de lado 4. Primeiramente, repetir o 6 vezes lado ao quadrado. O lado é 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes raiz de 3 sobre 4. Dezesseis dividido para 4 é 4. Então vai ficar 6 vezes 16 dividido para 4, 4. 4 raiz de 3. E agora, basta a gente multiplicar 6 vezes 4, que vai dar 6 vezes 4 é 6 mais 6, 12, mais 12, 24. Então vai ficar 24 raiz de 3 metros quadrados, porque é a área. Então vamos lá. Essa é a fórmula do hexágono. Basta a gente dividir ele em 6 triângulos e pegar a área de um desses triângulos e multiplicar por 6. Basicamente é isso. Isso a gente pode fazer somente pegando um dos lados do hexágono. Então vamos lá agora para essa figura aqui. Essa figura aqui tem 4 lados, é um quadrilátero chamado trapézio. Então vamos lá, o trapézio. Trapézio é duas linhas paralelas. Pode ser uma maior que a outra, as duas iguais, ligadas por duas outras linhas. Ou seja, nenhuma precisa ser do mesmo tamanho. A única coisa que tem que ser para ser um trapézio é ter duas linhas paralelas, duas retas paralelas, como é o caso aqui. Essa reta é paralela com essa. Essas duas retas vão ser chamadas de base inferior e base superior, que a gente vai chamar na álgebra não, na nossa formulazinha de Bzão e Bzinho. E a gente vai ter a altura, que a altura a gente já está acostumado a mexer com a altura. Então vamos lá. Qual que é a fórmula da área do trapézio, a fórmula oficial, por assim dizer? A fórmula principal é: a área do trapézio é igual a base inferior mais base superior, dentro de parênteses, vezes a altura, dividido por 2. Ou seja, Bzão mais Bzinho, vezes H, dividido por 2. Aqui a gente tem os dados para um exemplo. Vamos lá então. Primeiramente, montar. Desculpa que está muito tudo em cima uma da outra, então vamos fazer bem rapidinho. Primeiramente, Bzão mais Bzinho, 3 mais 5, 8. 8 vezes a altura. A altura é 2. Tudo isso sobre 2. O que a gente pode fazer aqui? 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 2 é o próprio 8. Então vai ficar 8 metros quadrados. E aqui eu trouxe uma exemplificação de, como eu disse, tudo pode ser dividido em quadrados e triângulos. Aqui é um exemplo que a gente pode fazer para calcular a área do trapézio de uma forma diferente. A gente vai simplesmente dividir ele em quadrados e triângulos. Primeiramente, dividindo em quadrado, pegar a base menor dele e traçar duas alturas nas extremidades, que vai formar, se a gente tirar, vai formar um retângulo, ou seja, com os 4 ângulos retos dentro, que as medidas deles vai ser a base menor vezes a altura. Daí assim você vai achar a área desse quadradinho que você recortou, a base menor vezes a altura.
E para essas outras duas partes aqui triangulares, a gente pode simplesmente pegar a desse lado com a desse lado, juntar e formar um triângulo, como está aqui embaixo. E aí é só a gente calcular a área desse triângulo. A área desse triângulo vai ser o quê? Se essa aqui é a base maior e a gente tirou a base menor, é simplesmente a gente fazer base maior menos base menor. Essa vai ser a base desse triângulo. E aí a gente já pode fazer justamente a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E aí fazendo assim a gente consegue achar a área do trapézio sem precisar lembrar dessa fórmula gigantesca aqui. Gigantesca não, até que é uma fórmulazinha pequena. Mas a gente não precisa lembrar ela se a gente conseguir ter essa mentalidade de dividir tudo em quadrados e triângulos. Então, é isso que temos por enquanto de geometria plana.